Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos uma análise de um circuito elétrico. Calcularemos as correntes e as tensões em cada um dos elementos. Para isso, a gente vai dar uma breve revisada sobre o funcionamento de uma fonte de tensão, como se dá a queda de tensão em um resistor, dada a orientação de uma corrente, e entender que para haver corrente elétrica é necessário que haja uma diferença de potencial, ou seja, dados dois pontos em que a diferença de potencial entre esses dois pontos é nula, não haverá corrente naquele ramo. Vamos entender isso através de um análogo mecânico. Imagine dois cilindros cheios de água no mesmo nível. E imagine ainda que esses dois cilindros estejam conectados por um cano e neste cano tem uma válvula. Bem, se eu abrir essa válvula, não haverá escoamento de água, nem do cilindro A para o B, nem do B para o A, uma vez que os dois estão com o mesmo nível de água, ou seja, não há diferença de pressão para um cilindro em relação ao outro. Agora, se um cilindro estiver cheio e outro cilindro estiver vazio, com certeza haverá uma correnteza, haverá um escoamento de água. E esse escoamento é justamente motivado por uma diferença de pressão, uma DDP. E de modo análogo, nós podemos raciocinar na eletricidade. A corrente elétrica só existe motivada por uma diferença de potencial. Muito bem. O que o elemento fonte de tensão quer nos dizer? Bem, este elemento representado por essa barra maior e essa barra menor com o símbolo de mais e de menos, quer nos informar o seguinte: dados os dois pontos A e B, a diferença de potencial entre esses dois pontos é o número que acompanha o valor dessa fonte de tensão. Ou seja, essa fonte de 6 volts, se nós chamarmos esse ponto de A e esse ponto de B, isso quer nos informar que A tem mais volts do que B. Mas quanto a mais? 6 volts. Muito bem. Dado um resistor, a corrente elétrica no resistor sempre é definida como do maior potencial para o menor potencial. Então, ao forçar uma corrente passar por esse resistor da esquerda para a direita, nós sabemos que o potencial de B é maior do que o potencial de A. Mas quanto maior? A tensão no resistor. E a tensão no resistor é dada pela sua resistência vezes a sua corrente. Primeira lei de Ohm. E aqui a gente já discutiu que a condição para que se tenha uma corrente é uma diferença de potencial, uma DDP. Então agora vamos para o nosso exercício. Dado o circuito, determine as correntes e as DDPs de cada elemento. Muito bem, para resolver esse circuito, primeiro passo nós já começamos, que é nomear cada um desses pontos. Então vamos nomear aqui. Veja que aqui eu chamei de A, aqui eu chamei de B, aqui eu vou chamar de C. Aqui eu vou chamar de D. Aqui eu vou chamar de E. Perceba, já que aqui é um fio, aqui também é E. Aqui eu vou chamar de F. Já que aqui é um fio, eu também vou chamar de F. Muito bem, então, primeiro passo, nomear cada ponto desse circuito aí. Então a gente deu nome aos pontos. Segundo passo é a gente adotar uma referência, e a escolha da referência é um passo muito importante, porque dependendo da escolha que você faz, você pode complicar ou facilitar a sua resolução. A dica é: busque um nó, uma junção, em que conecte a maior parte de elementos, ou uma grande quantidade de elementos. Portanto, espertamente, nós vamos adotar a referência aqui neste ponto D. Adotar a referência significa que nós vamos forçar o potencial desse ponto para 0 volts. Feito isso, a gente pode fazer algumas outras considerações. Perceba que este ramo de cá, ele está em série. Eles têm elementos em série. Como, por exemplo, essa fonte de corrente de 2 amperes está em série com essa fonte de tensão de 6 volts, que está em série com esse resistor de 4 ohm. Qual é a consequência de elementos em série? A consequência é a corrente percorrida nesses elementos é a mesma. Portanto, nós podemos dizer que a corrente que está passando nessa fonte é a mesma corrente da fonte de corrente. Portanto, aqui nós temos 2 amperes e aqui nós temos
2 amperes. Dado que a gente tem uma corrente numa resistência, a gente sabe que a corrente define a polaridade da nossa resistência. Portanto, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Logo, a tensão UAC, a diferença de potencial entre os pontos A e C, pode ser obtida pela lei de Ohm. Então, como primeiro item, a gente pode calcular a diferença de potencial entre os pontos A e C. O AC, ele vai ser o valor da nossa resistência vezes a nossa corrente nesse ramo. Então, o AC vai ser 4 vezes 2. O AC é, portanto, 8 volts. Só que esse 8 volts significa que o ponto A tem 8 volts a mais do que o ponto B. Podemos escrever, portanto, que o AC é igual a VA menos VC. E que isso é igual a 8 volts. Muito bem. Outro ponto que nós podemos explorar é que o que é elementos em paralelo? O que são elementos em paralelo? Perdão. Elementos em paralelo são elementos que estão sobre o mesmo par de pontos, ou seja, eles estão colocados sobre o mesmo par de pontos. E a consequência disso é, se eles estão sobre o mesmo par de pontos, então a diferença de potencial desses elementos é a mesma. Perceba, o resistor de 8 ohms e a fonte de tensão de 8 volts, todos eles estão conectados de E para F, de E para F. Sendo assim, esses dois elementos estão em paralelo. Portanto, a tensão sobre esse resistor, a diferença de potencial entre os pontos E e F também é 8 volts. Ou seja, como segundo item, nós podemos escrever que a diferença de potencial entre os pontos E e F, UEF, é igual a 8 volts. Ou seja, UEF é VE menos VF. Ora, se eu tenho uma resistência e uma diferença de potencial conhecida, eu sei a corrente que passa por esse resistor. Lembre-se, a condição para que haja uma corrente é a existência de uma DDP. Existe diferença de potencial entre os pontos E e F? Sim, existe. É de 8 volts. Portanto, nós com certeza conseguimos calcular a corrente que está passando nesse elemento resistivo. Como é que a gente calcula isso? Vamos chamar essa corrente aqui de I1. Então, vamos calcular essa corrente aqui, ó. I1 da nossa lei de Ohm, I é igual a U sobre R. Então, I1 vai ser a diferença de potencial entre os pontos E e F, U e F, dividido pela resistência que está conectada a esses terminais, R, que é 8. Então, como eu chamei aqui de R, eu vou chamar aqui de R'. Portanto, I1 vai ser igual a UEF. UEF nós já vimos que é 8 volts. 8. A nossa resistência em questão também é 8. Diante disso, a gente ganha aqui I1 é igual a 1 ampere. Muito bem, então nós já estamos coletando alguns dados aqui. Então, já que nós nomeamos os pontos, exploramos alguns elementos em série, outros em paralelo, a gente precisa resolver o restante do circuito. Para isso, nós vamos andar pelo circuito a partir da nossa referência e a partir de algo que nós já conheçamos. Portanto, se aqui nós temos 0 volts e nós sabemos que esse elemento define uma diferença de potencial entre esses dois pontos de 12 volts, com certeza o potencial do ponto F é de 12 volts. Ou seja, o nosso VF seria de 12 volts. Uma vez que 12 menos 0 é exatamente 12. Como esse ponto também é um ponto F, daqui para cá nós temos também 12 volts. Passando pela fonte de tensão, esse elemento define uma diferença de potencial de 8 volts. Ou seja, nós temos que VE é igual a 20 volts. Porque 20 menos 12 é exatamente igual a 8. Como esse ponto E é igual a esse ponto E,
daqui para cá nós também temos 20 volts. Muito bem. Este elemento define uma diferença de potencial de 8 volts. Só que o potencial do ponto E é 8 unidades maior do que o potencial do ponto C. Portanto, aqui nós temos 12 volts. Escrevendo isso com calma, nós poderíamos dizer o seguinte: VE menos VC é igual a 8. Só que o nosso VE é 20, menos VC é igual a 8. Calculando isso aqui, nós ganhamos que VC é igual a 12 volts. Muito bem, é exatamente isso que eu estou fazendo em cada elemento aqui. Só que a gente tem que se acostumar a fazer isso de maneira mais rápida para ganhar tempo e facilitar a nossa resolução. Muito bem. Dado que C para D existe com diferença de potencial, existe, não existe? A diferença de potencial UCD é de quantos volts? VC menos VD. VC menos VD. UCD é igual a 12 menos nada. Portanto, UCD é igual a 12 volts. Veja, se nós temos uma diferença de potencial entre os pontos C e D e uma resistência elétrica conectada entre esses pontos, com certeza existirá uma corrente elétrica. Por quê? A corrente elétrica é motivada por uma diferença de potencial. Como esse potencial é maior e esse potencial é menor, mais, menos, a corrente sempre define a polaridade da nossa queda de tensão. Nós sabemos que vai passar uma corrente aqui, que nós vamos chamar de I2. E essa corrente I2 vale quanto? Ora, o CD sobre 6. Portanto, a nossa corrente I2 é simplesmente o CD dividido por 6. Portanto, I2 é igual a o CD, 12, dividido para 6, 2 amperes. Então, nós já achamos a nossa corrente I2. Muito bem. Continuando a nossa análise, lá no início, nós descobrimos que VA menos VC é igual a 8 volts. Só que nós já temos VC. Se VC é igual a 12 volts, passando isso aqui para lá, então nós temos condições de descobrir VA. Vou fazer nesse canto aqui, ó. VA menos VC. Nosso VC é 12. É igual a 8. VA é igual a 12 mais 8. 20. 20 volts. Ou seja, o potencial de VA é 20 volts. Isso a gente está sempre marcando em relação à nossa referência, que no caso a gente adotou aqui no ponto D. Bom, se nós temos 20 volts, esse elemento define uma diferença de potencial de 6 volts, então quanto é que tem que ser aqui? 20 menos 6, 14. Portanto, o potencial no ponto B é de 14 volts. Feito isso, meus amigos, nós definimos as DDPs em cada um dos elementos. Ora, a DDP nesse resistor é de 20 menos 12, 8 volts. A DDP aqui é a própria DDP da fonte. A DDP nessa fonte de corrente é 14 volts. A DDP nessa fonte de tensão é a própria fonte de tensão, 12 volts. Nessa resistência, 20 menos 12, 8, que está condizente, uma vez que aqui nós temos uma fonte de tensão de 8 volts em paralelo com esse elemento. Agora, o que falta é nós analisarmos as correntes. Algumas correntes nós já determinamos, que no caso é a corrente I2, que ela está descendo e tem a magnitude de 2 amperes. E essa corrente I1 aqui, que tem a magnitude de 1 ampere. Portanto, agora nós vamos fazer a análise nodal. Como quinto passo e último para a solução do nosso exercício, vamos fazer a análise nodal para que determinemos as correntes nessas fontes aqui e nessa fonte de 8 volts. Já que todas as outras correntes nós já determinamos. Aqui passa 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, 1 ampere. E agora a gente precisa determinar a corrente nessa fonte. Vamos chamar, portanto, de I3. Vamos chamar de I4.
Veja que eu estou arbitrando o sentido dessa corrente. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu achar um número negativo, significa que eu arbitrei de maneira incorreta, o sentido real é o contrário. E vamos arbitrar aqui, ó, uma corrente aqui subindo I4. Certo? Então, na análise nodal. Análise nodal. Vamos analisar primeiramente o nó C. No nó C, perceba, nós temos 2 amperes chegando, 2 amperes descendo e 4 saindo. Então nós podemos utilizar a lei de Kirchhoff das correntes. 2 amperes estão chegando e 2 amperes e I4 estão saindo desse nó. Portanto, 2 é igual a 2 mais I4. Uma vez que 2 é igual a 2 mais I4, nós ganhamos que I4 é igual a 0 amperes. Veja, nós temos 2 amperes chegando e 2 amperes saindo. Obviamente, não passa corrente aqui. E é muito interessante de se entender por que não passa corrente nesse ramo. Perceba que o potencial do ponto C e o potencial do ponto F são iguais. Ou seja, a diferença de potencial de C para F é igual a 0 volts. Portanto, nesse ramo não passará corrente elétrica. Mas veja, como é que então passa corrente elétrica nesse resistor de 8 ohms? Ora, porque no resistor de 8 ohms nós sabemos que a diferença de potencial em questão é do ponto E para o ponto F. Se há diferença de potencial de E para F, há corrente. Como a diferença de potencial de E para F é diferente de zero, ou seja, é um número positivo, com certeza passa corrente nesse resistor de 8 ohms. E vocês vão verificar que o mesmo acontece com o I3. A corrente I3 também será zero. Veja só, na análise do nó D, veja só, nós temos uma corrente de 2 amperes que está saindo desse nó e nós temos uma corrente de 2 amperes aqui chegando nesse nó. E nós temos a corrente I3 saindo. Então as que saem são 2 mais I3. 2 mais I3 é igual a 2. De modo semelhante, I3 é igual a 0. Isso é curioso, mas é, mais uma vez falando, intuitivo, porque a diferença de potencial entre esses dois caras é 0 volts. 12 volts e 12 volts, então a diferença de potencial desses dois caras é igual a 0. Muito bem. A análise do nó F, para a gente conseguir determinar I4. Ou nós poderíamos análise do nó E. Então vamos lá. Análise do nó E. Análise do nó E. No nó E está chegando I4, está saindo I1 e está chegando... Oh, desculpa. Aqui eu chamei de 4 e 3, portanto aqui é I5. Perdão. Só essa correção. O resto está tudo aqui. Está chegando I4, está saindo I1 e está chegando I5. Ou seja, os que estão chegando, I4 mais I5. I4 mais I5. Que é igual a I1, que é o nosso 1 ampere. Como I4 é igual a 0, isso aqui vai para 0, nós temos que I5 é igual a 1 ampere. Ou seja, essa corrente I5 é igual a 1 ampere. Feito isso, o nosso exercício está finalizado, uma vez que nós descobrimos todas as correntes em cada um dos elementos e também a diferença de potencial em cada um dos elementos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.